Olá, boa noite. Estamos começando com um pouquinho de atraso devido à minha conexão com a internet, mas estamos aqui. Vou convidar a Lívia. Lívia, vi que você entrou. Já vi sua solicitação aqui. Oi, Poliana. Oi, Boa noite, Lívia. oi, tudo bem? Acho que minha Eu câmera, tô deixa eu ver bem. aqui o que aconteceu, Luciana. Tá bom, dá uma olhadinha aí. Ué, e olha que eu testei tudo, deixa eu ver aqui só Acontece, que. aconteceu com a minha internet agora. E tava tudo certinho, gente. O que será que aconteceu? Aí, ó, agora Não, abriu. não. Mas está abrindo a câmera traseira. Eita, nós. Peraí. Tá Ah, bom. agora sim. Agora Boa sim. noite, gente. Tudo bem? Deixa eu Eu só estou ajustar aqui. bem. E você, como você está? Eu estou bem. Vocês estão me vendo e me ouvindo bem? Tá tudo ok aí? Tá chegando O tudo pessoal vai ok? me dando esse feedback também, mas eu te ouço e te vejo bem agora. Agradecer pelo convite, né, Luciana? Eu sempre gosto muito de falar, né, sobre essa questão da diversidade. Eu fiquei muito feliz pelo convite, né? E chegando agora Imagina. também na plataforma, né? Então, tá duas coisas que eu gosto muito. Justamente. Então, seja muito bem-vinda, tanto à nossa live, quanto também à Vitazuri. Pessoal, a Lívia é psi da Vitazuri. Então, se você também se interessar em fazer o seu tratamento psicoterapêutico com ela, só entrar lá, agendar sua consulta. Lívia é psicóloga clínica, formada pelo Centro Universitário UNA, atende o público de Isso. idosos, LGBTs, QIA+, também Hum. dependentes químicos e os seus familiares, certo? Isso, exatamente, né? Que é essa questão da dependência química, né? Às vezes acontece uma codependência, né? Então, em todos esses processos é importante não só atender ao paciente, né? Tem todo um contexto dele ali também. Então, a gente Com dá esse certeza, suporte. Lívia. Então, fiz essa prévia apresentação. Quando eu te passar a palavra, se você quiser se apresentar também mais profundamente, fique à vontade. O tema da nossa live hoje é extremamente relevante, porque eu acredito ser uma continuidade da última live que fizemos, que nós falávamos sobre segurança psicológica no ambiente de trabalho, né? Sim. Que é justamente Uhum, essa permissão para a pessoa ser. Então, se eu tenho um uhum. ambiente seguro, automaticamente eu posso trabalhar essa diversidade de uma forma assim maravilhosa, com confiança, onde as pessoas realmente sintam que pode ser e podem explorar o melhor do que se é. Né? Então a palavra Sim. está com você. Pessoal, nós estamos abertos a perguntas, então fiquem à vontade para perguntar, para explorar realmente a Lívia aí. Boa noite. A Luciana já me apresentou. Eu atendo, né? Eu moro em Belo Horizonte, mas atendo online, né? Então, o Brasil todo e também brasileiros que moram no exterior, né? E realmente isso que você falou é muito importante, principalmente, né? A gente falando da diversidade, né? E diversidade de gênero, né? Sim, Nesse ambiente de trabalho, e a segurança é muito importante. A pessoa se sentir num ambiente seguro, né? Aí tanto em casa, mas o ambiente de trabalho, considerando aí que a gente passa a maior parte do nosso tempo no ambiente de trabalho, e tem uma pontuação, acho que muito importante para a gente fazer, além dessa segurança. Nós estamos falando de uma população que, quando eles conseguem se inserir, que é isso, né? Uma popular, né? São pessoas que sofrem discriminação e preconceito a começar dentro de casa. Então, a maioria, e aí, né, a sigla é extensa, né? Mas nós, algumas identidades de gêneros são um pouco mais aceitas que as outras, né? Então, um homem branco gay, ele é muito mais aceito que um homem negro gay, né? Então,
tem toda aí, não é só essa questão do preconceito, né, e da discriminação em relação ao gênero. Tem toda a questão aí. Então, se for, né, pessoas de baixa renda, e aí o que acontece com as pessoas LGBTs? A maioria são expulsas de casa, quando elas, né, se assumem, né, se aceitam ali para a família não aceita. Então, elas são expulsas de casa, são expulsas da escola, não expulsas legalmente, mas se cria todo um ambiente, um contexto que aquela pessoa não consegue ficar ali. Então, ela evade. Então, é muito difícil essas pessoas conseguirem terminar um ensino médio, entrar numa faculdade, e o mercado de trabalho cada vez exige mais isso. Então, quando você coloca um currículo ali, é uma pessoa que não atende aquelas exigências. Então, por si só, aquilo já é uma exclusão. Né? Então, esse ambiente seguro, né? As pessoas que, ainda bem, graças a Deus, né? Hoje se tem bastante projetos, né? Eu aqui em Belo Horizonte tenho uma ONG que eu falo sem medo nenhum, né? Que eu divulgo, que o trabalho deles é com educação, que é a Transveste, né? Então, ela leva essa educação justamente para que essas pessoas retomem os seus estudos e saiam dessa marginalidade, né? Sim. Porque se nós formos falar das pessoas trans, né? As transvestis, as transexuais, isso aumenta aí muito mais. Que são pessoas que ele ou tem que fazer um trabalho ou vão, e isso, gente, são dados estatísticos, né? Vocês podem pesquisar e vocês vão encontrar. Então, o que acontece? São pessoas que vão para a prostituição. Não que todas as pessoas, mas a maioria, né? Principalmente as pessoas trans, que elas ainda são dentro desse universo que eles falam, desse vale, né? Do LGBT, que ia mais, elas ainda sofrem mais preconceito ainda, né? Porque as pessoas têm uma grande dificuldade. Então, se chega lá na empresa, uma pessoa para fazer entrevista, e ela está se apresentando, que você identifica ali que ela é uma mulher, né, com o feminino, então ela está trajando roupas femininas, está com a maquiagem e tudo, mas a documentação dela tem um nome masculino, isso é uma grande barreira. E isso, dentro das corporações, né? Dentro das corporações, é o primeiro passo. Né? Hoje em dia tem toda uma legislação que se respeite o nome social. Né? Então, eu, quando me apresento e eu falo que meu nome é Lívia, você me chama por Lívia, porque eu estou te falando que meu nome, né, é Lívia, o seu nome é Luciana. Mas algumas pessoas, né, talvez algumas ainda estão num processo, né, de hormonização, então estão naquele processo de transição. Então eu falo que eu sou Lívia, mas eu apresento uma aparência toda feminina. E aí acontece esse embate. Então a grande luta, né, isso aqui, o que eu atendo no meu consultório, que chega até mim, são isso, assim, né? Então, eu vou respeitar. Então, quando uma pessoa me passa uma mensagem, me liga, e eu pergunto qual o seu nome, o nome que ela vai me falar, eu vou respeitar. Mesmo Sim. que eu não identifique ali. Mas ela está me falando que o nome dela. Então, isso é um dos primeiros passos. Até porque não cabe a gente identificar essa pessoa, né? Exatamente. Essa identificação tem que vir da auto-identificação dela. Exatamente. É a identidade de gênero, é como ela se identifica. Então, ela se identifica com, né, ou feminino ou masculino, ou não binária, né? Às vezes ela não se identifica nem com o feminino nem o masculino, né? Que são as pessoas não binárias. E aí a gente tem que respeitar, né? Eu acho que você falou a palavra aí certa, que é o respeito. A partir do momento que você consegue respeitar, e isso dentro de todos os contextos, né? Todos os cenários, ou organizacional, dentro das corporações, dentro das famílias, dentro das escolas,
né? Porque hoje em dia, cada vez mais crianças, né? Então, a criança trans, dependendo do contexto escolar que ela tiver, ela vai sofrer ainda mais, né? E aí cabe à família, porque é aquilo, né? Vão apontar, não, mas você não pode vestir porque isso é de menina, isso é de menino. E o que acontece com a pessoa trans? Ela olha ali, ela não se identifica com aquele gênero do nascimento, né? Que foi atribuído quando ela nasceu. Né? Então, é um homem, mas ele não se enxerga, né? Ele nasceu, né, com um gênero masculino, mas a vida toda, desde criança, ele sempre se identificou com o feminino. Então, Sim. ele vai, né, querer, e vice-versa. A menina, né, a criança, quando nasce e recebe essa identificação do gênero feminino, mas ela não se identifica em momento nenhum. E aí causa um sofrimento muito grande, né? Aí os quadros de depressão, os quadros de ansiedade, de transtorno do pânico, né? Porque alguns têm medo realmente de sair de casa e sofrer agressões. O Brasil tem esse título horrível, né? Que é o país que mais mata pessoas LGBTs no mundo, né? E aí, voltando para o contexto, né? Esse contexto das organizações é muito possível. Né? Nós tivemos o mês de junho, que é considerado o mês Pride, né? Que é o mês do orgulho LGBT, e você vê muitas empresas fazendo ações nesse sentido. Mas passa junho, acabou. Não é só junho, é o mês todo. Ok, vamos comemorar. É muito importante. Isso. Junho é muito importante, porque antes nem se falava nisso. Agora está todo mundo, pelo menos um mês no ano, todo mundo se volta para. E aí se levanta temas, discussões e tudo. Mas são, né? Então, o que se pode fazer? Então, a pessoa chega para a entrevista. Então, você recebe um currículo ali, se ele não tiver o nome, então é uma pessoa com especialização, com pós-graduação, completamente capacitada para a vaga que você, né, divulgou ali. Olha, preciso de uma pessoa com experiência, vamos colocar aqui na área de vendas. Sim. Que tenha inglês, e você coloca todas as especificações da vaga. E chega lá. Só que se você não coloca e se você recebe um currículo, você só vai saber se é um homem ou se é uma mulher a hora que você vai para a entrevista. Sim. E aí é que tem que se respeitar. Começa o respeito aí. Né? Então, se chegou uma pessoa, ela está, né, deveria ser o ideal, né, que a gente trabalha que seja o ideal. Se ela está atendendo as características daquela vaga, as especificações, ela vai participar. Exatamente. Ela poderá participar de todo o processo. Né? Ela não pode ser discriminada. Ah, não, essa vaga é para mulher. Mas eu sou uma mulher. Né? E se ela está te falando que ela é uma mulher, aí isso que você falou, não somos nós que vamos fazer esse julgamento. É a gente acolher, né, e respeitar isso. E aí, vamos supor, ela é aprovada ali no processo seletivo. Se tratando de uma pessoa trans, né? Então, ela, se for uma mulher trans, ela vai querer usar o banheiro feminino, porque justamente por causa da privacidade, né? Então, assim, mas não são só essa questão, não é só colocar um banheiro ali para todo mundo usar, é toda uma cultura, todo um treinamento que se faz ali dentro da empresa, com aqueles funcionários, né? Então, é todo um ambiente organizacional voltado para isso. Olha, vocês sabem, né, o que é, né, o que é orientação de gênero, o que é identidade. Vocês já ouviram falar? Não, nunca, né? A gente conhece gay e lésbica e sapatão, né? Nem estou falando aqui um termo pejorativo, porque a gente sabe que as pessoas usam esse termo, né? Então, não é só isso, não é só você fazer essa diferenciação, é se respeitar. Se você tem um colega de trabalho que ele é super competente e está fazendo ali a função dele, você não tem que ficar questionando o tempo todo. Você não pergunta para uma pessoa que é hétero, né? Então, eu sou uma mulher cis, né? Porque eu me identifico com o meu gênero feminino,
eu sou uma mulher hétero, porque eu me relaciono com pessoas do outro. Você não fica perguntando, ô, Luciana, e aí, como é que foi com seu marido, com seu Sim. namorado? Como que você não fica perguntando. Então, por que você tem que fazer essas perguntas por uma? E isso é muito agressivo. É só uma brincadeira. Não, gente, não é uma brincadeira, não é uma piada. Né? Sim. Respeite, a não ser que a pessoa te dê liberdade para você fazer aquilo. Mas como que eu vou chamar? Pergunta. Como que eu vou me dirigir? Eu vou chamar de ele? Pergunta para a pessoa, ela está ali na sua frente. Como você quer ser tratado? Como que você quer ser tratada? Com qual nome você quer ser chamada? Pergunte, não fica tentando adivinhar. A pessoa está ali, né? Não fica Ela não tem... supondo, né, Lívia? Vá na Exatamente. fonte. Isso demonstra Exato. respeito, demonstra aceitação, acolhimento e dá um Uhum. espaço para essa pessoa realmente ser. Exatamente. E outra coisa que tem se discutido muito Deixa eu só te fazer uma pergunta. sim, Você fica à sabe vontade. dizer se existem outras instituições, né, espalhadas pelo Brasil, como essa que tem aí, que faz essa capacitação, né, essa formação dessas pessoas? Sim, sim. Existem, depois, se você quiser, eu te envio, né? Então, existem muitas associações. Quando eu comecei a atender o público, então, eu fui nesses sites, comecei a seguir essas pessoas, né? Então, existem, eu vou falar o nome aqui de duas pessoas, agora me fugiu o nome dela, mas o Instagram dela é Transcendemos, ela trabalha nessa área. Tem a Mayra Reis, que ela é especialista, ela é consultora Ótimo. de empresas para inclusão, né? Para essa cultura de diversidade. Né? Que não é só você contratar. Você contrata, e aí, antes de você fazer a sua pergunta, o que acontece? Ok, contratei uma pessoa LGBT, cumpri a minha cota, né, a minha função social de empresa e coloquei. Mas você dá oportunidades para ela crescer? Ou você quer deixá-la lá no cantinho, que tipo assim, fica aí quietinho, não dá muita pinta, Fica não? escondido no seu Fica armário, né? escondido. Exatamente, a gente já te contratou, está pagando o seu salário, mas fica quietinho no seu cantinho, não fica dando muito palpite, né? Sim. Então, assim, você faz uma campanha na empresa e pede ali para todos os funcionários trazerem ideias, né? Olha, gente, a gente quer criar aqui, mas quando essa pessoa chega, você não, a gente já selecionou. Então, você contrata, mas você não inclui, né? É Sim. aquela contratação, mas você não está incluindo. Você tá cumprindo ali uma cota né? Uma função de diversidade, mas na verdade você não está incluindo. Então, assim, essas pessoas geralmente elas vão para os cargos, né? Operacionais, ficam ali e aí elas têm que trabalhar 4 vezes mais do que as outras pessoas para ter uma promoção, para mostrarem ali que elas realmente têm aquela competência e das pessoas aceitarem. Né? Então, Sim. é muito difícil você ver pessoas LGBTs em cargos de diretoria, né? A não ser que ele seja o próprio dono da empresa, né? Que é o que acontece, o que as pessoas elas vão para o empreendedorismo. Ué, não estão querendo me dar emprego, não estão querendo me incluir no mercado de trabalho, eu vou fazer o meu trabalho. Né? Sim. E ainda bem que existe um empreendedorismo, né? Mas isso a gente está falando aqui de uma parcela muito pequena. Infelizmente, a maioria, justamente por isso, não tem, né, são excluídas da vida acadêmica, da escola, não tem que resgatar isso na vida adulta, né? E a vida, a projeção, né? A expectativa de vida de pessoas LGBT, justamente pelo Brasil ser, né, o país que mais mata, é de 35 anos, justamente Nossa. na idade produtiva. Gente, é muito assim, né? É E, chocante, e né, Lívia? Me muito, causa muito. um impacto muito grande. Uhum. Tem um filme, ele é muito antigo, né? Assim, um filme bem antigo. Eu não vou
saber qual o ano aqui. Ele chama Filadélfia, é o Tom Hanks, que é o ator principal. E foi lá no início dos anos 80, quando surgiu a AIDS, né? E eu gosto muito de usar o exemplo desse. É lógico que depois, é evidente que tem. Mas foi esse filme que eu lembro que eu era adolescente ainda, né? Naquela escolha, assim. E eu fiquei encantada. Porque ele é um advogado brilhante. Ele entra por um dos escritórios mais famosos de Nova York. Brilhante, brilhante mesmo. Ganhou todas as causas. E a partir do momento que descobrem que ele é gay, ele começa a apresentar os primeiros sintomas da AIDS, e aí, a partir disso, descobrem que ele é gay, a empresa faz toda uma manipulação de desqualificar o trabalho dele. Então, falam que ele deixou de levar um documento e que, por isso, a empresa perdeu uma causa. Eles tentam desqualificar, porque eles sabiam que, se eles fossem com essa alegação, nós estamos mandando ele embora porque ele é gay, eles iriam perder. Né? Porque Sim. Já nos anos 80 já não podia. E isso acendeu, e aí eu fico pensando como que esse filme foi lá no início dos anos 80, mas como que a temática dele é muito presente. Né? Então, assim, até que você não saiba a orientação sexual da pessoa, ela é brilhante, ela é super competente. A partir do momento que você descobre que ela não é hétero, né? Não é uma pessoa cis, aí, será que ela é tão competente assim? Aí começam a questionar. Então, assim, gente, a partir de qual momento que a competência da pessoa desapareceu? Justamente, Lívia. Eu fico me colocando assim, enquanto até RH mesmo, sabe? Me questionando quais estratégias a gente pode utilizar para que essa inclusão realmente funcione. Porque eu concordo muito com você quando você diz assim, não adianta ter só o banheiro separado ou preparado. Não adianta só falar, opa, a partir de hoje vamos trabalhar a diversidade. Não é isso. São coisas muito mais profundas, realmente de uma cultura, e que começa desde a oportunidade que eu dou de crescimento para essa pessoa, né? E aí a importância dessas instituições que fazem essa formação profissional, que oferecem, né, esse apoio. Porque a gente está falando de contratar, mas muitas vezes eu posso ter essa pessoa dentro da minha empresa já e eu posso oferecer oportunidades de crescimento para ela. Até para a gente trabalhar justamente com competências, né? Com valores humanos, que não está relacionada ao gênero dessa pessoa, não está direcionada à sexualidade dela ou nada do tipo. Até porque eu gosto muito de uma frase que fala onde foi que nós perdemos a nossa capacidade de sermos humanos realmente. Porque é uma pessoa absolutamente como eu, como você, como qualquer um outro. Em que momento que eu começo a julgar essa pessoa como alguém diferente? Em que momento que eu deixo isso à margem? Então é um cuidado muito profundo realmente de uma cultura, de se colocar no lugar, de entender, de realmente, assim, na minha cabeça, eu juro que às vezes não entra o porquê do preconceito, mas eu sei que ele existe. Eu estava até pesquisando, tem um artigo que fala que 7 entre 10 brasileiros falam que não são preconceituosos. Mas, em compensação, 6 em cada 10 pessoas já sofreram algum tipo de preconceito ou até violência. Então, a conta não fecha. Não fecha. Não fecha mesmo, né? E eu comecei, né? Quando eu comecei a atender o público LGBT, eu falei, porque eu precisava ser aceita por eles também, né? Eu não sou uma pessoa LGBT. Eu falei, meu Deus, como que eu vou me inserir? E aí foi muito fácil, né? Porque a partir do momento que você se coloca ali à disposição, que você oferece o acolhimento, a escuta, então veio, né? Então, assim, eu falo que eu sou muito agradecida pela comunidade LGBT ter me aceito também, né? É evidente que eu não posso falar aqui, né? Eu não sou uma pessoa que sofre esse preconceito, mas eu tenho essa escuta no meu consultório. Então, os meus pacientes me trazem isso. Então, assim, eu não tenho a minha vivência pessoal, mas eu compartilho, eles estão compartilhando ali, quando eles vêm até mim, de falar, né,
dessa questão de querer resgatar o vínculo com a família porque foi expulso. Alguns são, hoje em dia, né, bem-sucedidos profissionalmente, mas tem essa cicatriz aí. Né? Eu falei, eu gostaria muito que minha família... Então, assim, eu não sou, mas eu tenho ali a minha escuta todo dia, eu ouço isso todo dia no meu consultório. Né? Então, assim, eu não, né, não é o meu lugar de fala, né? Mas eu sou... tem a sigla LGBTQIA+, né? Então, o A é de assexuado. Aí um paciente me falou assim, e o A é de aliado também, de aliada. Né? Então, eu como pessoa cis hétero, eu posso entrar, né, nessa luta e brigar. Então, assim, eu fico muito feliz, eu compartilho toda vez que tem, né, que o STF lá dá uma resolução, que agora o nome social tem que ser respeitado e não se podem, né, dificultar isso e tudo. Eu vibro, eu fico muito alegre. Eu fico, né, eu falei, que bom que essas conquistas estão. Então, vindo para esse ambiente corporativo, o que eu posso te falar é educação e capacitação para essas pessoas. Né? Então, a primeira pergunta que se tem que fazer é: essa empresa quer realmente abrir essas portas ou ela está querendo só para o mês de junho ela colocar lá que ela apoia a causa LGBT? Né? Então, assim, são 12 meses. E os outros 11 meses do ano, o que você vai fazer? Né? Então, você está disposto, né? Aí a diretoria, né? As pessoas responsáveis por essa empresa. Porque é isso, é uma cultura. A gente está falando aí de uma questão sócio-histórica, né? do nosso país. Então, isso não vai mudar do dia para a noite. Né? As pessoas são muito resistentes. A gente vê aí que as pessoas... então vocês estão nos obrigando a aceitar? Não, você não precisa aceitar. Mas respeitar... Eu tô te ouvindo. Você me ouve? Oi? Eu tô te ouvindo. Voltou? Deu uma travadinha e eu fiquei sabendo se era eu. Então, é isso, assim, o que a gente, né, você como profissional do RH, é levar essas propostas para a empresa. Né? Então, Eu até através de trouxe uma também plataforma... alguns levantamentos, né, assim, do quanto a empresa também ganha com isso, Lívia, porque a gente precisa falar sobre esses ganhos, sobre esses resultados, né, para aquelas empresas que têm esse foco realmente voltado para isso. Existem pesquisas que falam que você ganha um aumento de produtividade em 48%. Se você traz a diversidade para dentro da sua empresa, se você escuta essas novas ideias, se você dá essas novas oportunidades. E além dessa psicoeducação, né, justamente para trazer para essas pessoas essa cultura, e que é um processo, realmente não vai ser do dia para a noite, mas as pessoas vão se estruturando. Existem boas práticas, né, que desenvolvem essas habilidades, existem apoios em projetos e iniciativas que essa empresa também pode estar dando essa participação ou esse apoio realmente, por exemplo, a uma instituição dessa de ensino, aos movimentos que existem, né, muito fora do mês em que se comemora, né? São práticas diárias, são ações que precisam ser fomentadas a longo prazo para que isso aconteça. Fortalecimento de marcas empreendedoras. Você disse que muitos não, né? A minoria vai para o empreendedorismo devido à falta de oportunidades. Então, cadê essas empresas para achar esses microempreendedores e ajudar comprar os e apoiar? produtos, né? Isso, comprar os produtos, né? Investir e patrocinar, né? Às vezes você não quer, mas você pode entrar em várias frentes aí. Né? E é isso, e chamar. Então, assim, como que eu faço? Chama uma pessoa, dá uma palestra na sua empresa, tira as dúvidas, assim, vamos falar abertamente disso, não precisa, né, se ter vergonha.
né? Tá aí, né? Ainda bem que está na mídia e de tudo. Se você tem se você tem essa dificuldade, é sempre lembrar disso. Ok, você não pode não aceitar, mas respeitar é o mínimo. Né? Então, Sim. e a partir do momento que você respeita, de uma certa forma você está, né, ali. Então, vamos colocar aqui num refeitório, né? Então entra uma pessoa e começa as piadinhas, os cochichos. E aí é o que você falou lá no início do ambiente seguro. Isso começa a ficar um ambiente tóxico, um ambiente inseguro para essa pessoa. Ela não tem, vamos colocar aqui, para a gente, é uma coisa mínima, mas ela não tem a segurança de ir ao banheiro. Ela não tem a segurança de ir para uma empresa que tem vestiário, de tomar banho no vestiário. Ela espera que todos vão embora ou ela chega mais cedo para ela poder tomar o banho. Por quê? Porque ela não se sente segura. Sim. Né? Então, essa é a importância dessa segurança, né? Desse ambiente. E é isso, é através de palestras, e você não sabe, vai pesquisar, vai estudar, né? E também, assim, não fica aí esperando. Não é obrigação das pessoas LGBTs te falar sobre isso, te falar sobre a sigla. Tá aí, a internet tá aí, tem vários, né? Ministério da Saúde tem cartilhas e mais cartilhas sobre a saúde da população LGBT, né? Todas essas ONGs têm ali várias cartilhas e tudo que você baixa ali rapidinho. Então, você quer saber? Então, pergunte. Pergunte para a pessoa, né? Mas não é obrigação dela te ensinar sobre isso. Se você tem curiosidade, vá saber, né? Vá atrás da informação. Assim como Sim. você vai atrás de informação de qualquer coisa que você tenha, né, curiosidade. E eu acho que E, assim, nós, né, não chegamos também, nos apresentamos, olha, Lívia, Luciana, casado com um homem, né? Então, assim, não justifica, não justifica. exatamente. Uhum. É esse lugar As de pessoas compreender as deduzem, né? diferenças. As pessoas deduzem. Você olha, Luciana, será que ela é casada? E aí, né, se você fala assim, ela deve namorar um homem, né, e Sim, tudo. E aí, se por acaso você, não, eu sou casada com uma mulher. Nossa, mas como. Aí começa todo o um bochicho. tabu, todo um ritual que é uma curiosidade que as pessoas têm. Caramba, se você não tem, né? Por que que você. E aí, assim, mas eu nasci, eu cresci assim, e tinha. Tá, mas então começa a partir de agora. Né? Você é uma pessoa adulta, você pode mudar, né, os seus conceitos. Você pode conviver. E é isso. Ah, porque antigamente não tinha. Não, antigamente as pessoas não falavam sobre. Né? As pessoas tinham medo. Então as pessoas se matavam, porque o medo de que alguém descobrisse que ela era LGBT, ela preferia se matar a ter isso divulgado para a sociedade. Então sempre existiu. Agora as Sim, pessoas podem falar, as pessoas têm a liberdade, né? A gente não está mais numa ditadura. Então as pessoas podem se comunicar e tudo. Ah, mas fulano tá. Não siga nas redes sociais, né? Tem um meme que as pessoas assim, eu sou contra o casamento gay. Ok, é só você não casar com gay. sim, Né? É assim, né? Tem esse dom de leveza, de humor, assim, mas é isso, ok, você é contra, mas tudo bem, você não é obrigado. Só se você. Mas por trás disso tem isso, né? De pessoas que ficaram se escondendo, eu não posso falar. E até hoje, muitas pessoas não se posicionam no ambiente de trabalho com medo de perder o emprego, sim. com medo de sofrer alguma retaliação, com medo de perder uma promoção. Né? Não vou falar. Né? Então, e o que isso causa? O que levam essas pessoas para o consultório? Os pacientes que eu recebo, ainda bem, eles estão muito resolvidos com a sexualidade, com a orientação deles. O que leva eles a esses quadros de ansiedade e de depressão, de ter que conviver com esse medo. Né? Então, tem uma festa, uma confraternização da empresa.
E aí, você vai levar sua namorada? Não, eu tenho um namorado. Como que eu vou levar para a festa da empresa? Como que as pessoas vão ficar sabendo? Né? E isso é cobrado, tem algumas pesquisas, que quanto mais alto, né, na hierarquia da empresa essa pessoa tiver, mais medo ela tem. O que deveria Sim. ser ao contrário, né? Dela incentivar outras pessoas. Mas aí o medo é maior ainda. Porque o medo de perder aquela posição, né? Aquela hierarquia, aquele cargo dentro daquela empresa. Justamente. Lívia, eu vejo que assim, são reflexões muito profundas que a gente precisa Sim. realmente falar sobre. A gente precisa pesquisar sobre. Uhum. A gente precisa entender, sabe? E não é para concordar, né? Aceitar Uhum. necessariamente. É para Sim, respeitar. Porque você não precisa exatamente. escolher para a sua vida, mas a vida do Uhum. outro não diz respeito às suas escolhas, às suas concepções, diz respeito a Uhum. deles, né? Então a gente Uhum. precisa permitir que o outro seja. E quando a gente fala do ambiente organizacional, muito atrelado a esse ambiente seguro, muito atrelado a competências organizacionais, ao que de fato essa pessoa consegue entregar de resultados para essa empresa, a essas Uhum. ações que vai além do discurso, que vai além da superficialidade, que trazem realmente acolhimento e respeito a essas pessoas, Uhum. em todas as diversidades. A gente está falando do público LGBTQIA+, mas a gente tem aí, né, as diferenças de cargo entre homens e mulheres, a E gente tem os mulheres, isso que nossos eu ia falar, né? deficientes Uhum. que Então, assim, precisam, né, trabalhar. uhum. Agora, só agora que as mulheres estão conseguindo chegar né, nas presidências, nas diretorias da empresa, né? Então, assim, se as mulheres estão conseguindo isso agora, você olha aí, né? O movimento LGBT, ele começa muito associado aos movimentos feministas também, né? Porque aquilo era o público que é de uma sociedade completamente machista e hétero, né? São só os homens. Né? Então, Sim. assim, o que não era, o que eles não aceitavam, vocês estão à margem. Então, essas pessoas estão vindo aí, brigando e continuam, né? Porque não podem parar, porque a toda hora se tem assim, um direito conquistado, ameaçado, né? De vir, né? De vir aí. Então, assim, essa luta não pode terminar nunca. Né? E a Sim, gente tem que estar aí sempre defendendo e muito, ótimo. brigando com eles. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? A gente já está partindo para o finalzinho, então se tiverem alguma pergunta, o momento é agora. E Estou aqui à Lívia, enquanto o pessoal disposição. ainda não mandou a pergunta, eu gostaria que você dissesse para a gente, né? Que mensagem que você deixa para essas organizações? O que você tem de expectativa enquanto profissional da saúde em relação a esse cenário? Como que esse Aham, cenário pode começar a ser modificado, mesmo que seja pouco a pouco? aham. O que eu tenho é isso que eu te falei, assim, comecem, se você ainda não tem, né, isso na sua empresa e você não sabe por onde conversar, procure, chame profissionais, né, comece com palestras, né, que for uma semana de palestras, com capacitações, e abra, né, isso que você falou, você não tem nada a perder, né? O, tá, a troca de nomes, isso, o nome social, né? Que as pessoas agora estão podendo, né? Ir aos cartórios e mudar sem precisar daquela autorização judicial, passar por uma junta, né? Então você vai lá no cartório e fala, olha, eu quero trocar meu nome e você pode. Então, de respeitar, né? Então, abra as portas da sua empresa, né? Acolha essas pessoas mas ele ainda não tem. Ofereça uma capacitação, né? Abra ali a capacitação e chame essas pessoas. Se tem ali uma vaga e tudo, então dê oportunidades, né? E isso não é para você ser bonzinho, né? Você está abrindo ali, né? São pessoas que querem trabalhar, que estão aí fora do mercado esperando uma oportunidade.
Então, se você não tem a mínima noção de como faça, procure quem, né, quem possa te orientar em todo esse processo de como você fazer. Né? E estamos aí na luta, né, com eles, que é uma luta todo diária, né? Sim. E estamos nessa luta, Lívia. E aí, assim, quero te pedir que você depois deixe nos comentários, eu vou gravar a live e vou postar ela, o nome dessas instituições, o que você achar de material que de repente pode ajudar, né, o nosso corporativo e também as pessoas a entenderem mais. Eu quero que você fique à vontade. Eu vou te colocar como colaboradora, que aí você consegue acessar o material. Ó, eu vou... Opa! Eu não consegui marcar aqui, que eu não sei como... gente, no início da pandemia, eu não estou conseguindo colocar aqui. Deixa... Aí é um nome. Ótimo. Vou colocar aqui. Transcendemos. Opa. E aí, melhor do que eu, essas pessoas aí, né, estão falando de... E vou deixar o que eu acho um dos principais sites, né? Tem muitos, gente, é só vocês pesquisarem Antra.oficial. Eu vou colocar aqui uma plataforma também, que eu sou associada dessa plataforma, que é uma plataforma direcionada especificamente para o público LGBT. Eles também são aqui de Belo Horizonte. Bom, são algumas que eu estou lembrando aí, mas vocês fiquem à vontade, pesquisem. Deixa eu colocar o da Mayra também. Mayra Reis. Que foram essas pessoas que me deram, né? Foram nessa fonte que eu fui buscar informação, né? Sim. Que eu fui como, né? Como que eu vou conversar com esse público, mas assim, né? Eu sempre tive, e foi muito a partir, eu quero deixar aqui, foi, assim, eu sempre tive, né, já tinha assim, né, vou atender esse público, mas aconteceu um fato aqui em Belo Horizonte, que foi assim, eu preciso fazer isso agora, eu preciso ir atrás dessas pessoas, urgente, que foi uma travesti, ela nem é aqui de Belo Horizonte, ela estava morando aqui, e ela foi espancada, e ela ficou, graças a Deus, agora ela já voltou, mas ela ficou na cadeira de rodas, de tanto que ela apanhou. Aquilo, sabe, quando você lê uma notícia e você fica petrificada, e assim, meu olho encheu d'água, eu falei, gente, não posso mais demorar. E aí, passei um e-mail, ela era atendida pela Transveste, passei um e-mail, elas já fizeram toda uma campanha, e me ofereci lá para atender o público, e aí começou todo, né? Então, eu gosto assim que as pessoas assim, mas o quê? Eu já atendi esse público, mas esse evento em si foi assim, não dá para a gente ficar calado mais. Sim. Né? Uma pessoa ser espancada até quase morte, justamente pelo fato dela ter uma orientação sexual diferente das outras pessoas. Chega a ser asqueroso, né, a situação. E aí você fala assim, mas isso foi uma violência e tudo. Então, essa fofoca do dia a dia, voltando no ambiente seguro, essa fofoca, esse cochicho do dia a dia é tão violento quanto você pegar uma pessoa e espancar. Porque Sim. Você vai trazendo ali disso da pessoa, ela chega um dia e falou, não aguento, eu não posso mais voltar para aquela empresa, eu não consigo entrar mais lá, porque as pessoas não me aceitam. Né? Então, é aquele preconceito velado.
né? Então tem uma confraternização, ah, não chama fulano, não. Sai todo mundo por um happy hour, não chama fulano, não. Não chama fulana, né? E isso é tão violento quanto, né? É tão Sim. violento quanto você chegar a um ato, né, de espancamento. E é isso, assim, né? Ninguém teve pergunta aí, mas estou aqui à disposição. Sim, cada vez que isso acontece, né, isso cria justamente essa ferida que por vezes é cicatrizada, seja num acompanhamento psicoterapêutico, seja por uma questão de autossuporte que essa pessoa realmente tem, mas a cicatriz está ali, né? E em Sim. algum momento ela pode se tornar dolorida. Então a gente tem que partir desse lugar de cuidado, de respeito e de ser humano. Humano, para mim, é o que fica muito claro cada vez mais, a gente se colocar nesse lugar. Então, Lívia, muito obrigada por ter compartilhado conosco reflexões tão profundas, por ter nos acrescentado realmente nessa noite com tanto respeito e com tanto cuidado. Te agradeço de coração mesmo. Acho que esse assunto não é um assunto que tem que se findar aqui. A gente pode falar dele muitas outras vezes, né? E precisamos falar, inclusive. Mas de antemão, muitíssimo obrigada mesmo. E pessoal, vocês quiserem atendimento com a Lívia, ela tá lá na plataforma, só procurar pelo nome dela, Lívia Figueiredo, que você vai encontrar e vai poder agendar sua consulta. Tá bom? Eu agradeço muito o convite, né? Igual eu falei, realmente a gente precisa falar, esse assunto é muito extenso, né? Então a gente está falando aqui hoje de um ambiente organizacional, né? Mas se estende aí para as outras áreas e estou sempre à disposição, só me chamar que eu aceito com certeza o convite para falar. Tá bom? Obrigada, Um beijo, beijo, pessoal. beijo, Até a próxima live. Tchau, um Tchau, abraço, tchau. gente.